continua. Então... Qual que era a outra pergunta? Olha Esqueci. os bastidores Nossa, aí. Desculpa. No segmento de iluminação, uma empresa familiar. Fiquei nervoso. Esquece as câmeras. Tá. Eu sempre costumo falar que o Brasil é o berço dos light designs. É mesmo? Tem excelentes light designs, tem excelentes escritórios. E eu precisei entregar, fazer uma visita técnica e eu olhei ali diversas caixas de produtos europeu e no meio lá, a nossa caixa, produto ômega. Você fala, pô, a gente tá no caminho certo, né? Porque... Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do LEDcast. E hoje vamos falar sobre a estética da luz em aprendizados globais no design da iluminação. Ai, gente, tá muito internacional, isso aqui eu não tô aguentando, tá? E quem eu trouxe hoje é uma figura, vocês não vão acreditar. Ricardo Coelho, da Omega Light. O Ricardo, ele é executivo, né? Uma empresa especializada em soluções de iluminação arquitetônica, com forte atuação internacional. Inclusive, o Ricardo lidera projetos comerciais e operacionais em diversos mercados, focando em estratégia sob medida, eficiência de alto padrão técnico também. No episódio, ele vai compartilhar com a gente alguns bastidores da atuação global da marca e também alguns desafios do setor. Muito obrigada e seja bem-vindo, Ricardo, ô figura! Obrigado, Larissa. Queria agradecer a Conex LED pelo convite, queria agradecer você pelo convite, a Tati também. Vai ser muito bacana a gente poder ter esse bate-papo. Obrigado. Certeza que sim, eu que agradeço. Eu fico super feliz, assim, essas pessoas internacionais, quando vêm aqui, eu fico muito me achando. Ricardo, conta um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho sobre a Ômega, para a gente te conhecer melhor. Bom, na verdade, eu estou na Ômega há 9 anos. Não era do mercado do segmento de iluminação, era do outro segmento. Como assim? Na verdade, conheci o diretor da Ômega em uma viagem no Sul, e aí a gente se conheceu. E nessa troca de conhecimento, teve a oportunidade de eu estar indo para a Ômega, de ter uma proposta de ir para a Ômega. Não entendia nada de luz, nada de iluminação. Como que foi isso? Foi, no começo, um pouco assustador, porque quando você vem de outro segmento, é difícil, ainda mais quando você entra para uma área comercial, e ainda mais um segmento que é bastante técnico e evolui rapidamente todo ano. Mas o desafio foi colocado e eu gosto de desafios. E entrei inicialmente na área comercial nacional, trabalhei durante um tempo. E, no momento, a empresa entendeu que precisava se internacionalizar. Foi feito esse convite para eu poder encabeçar essa área. E hoje a gente está praticamente há 6, 7 anos nesse movimento, né, de internacionalização da marca. A gente está presente em mais de 12 países, tanto América Latina quanto Estados Unidos, obtendo representação e distribuição no Chile, no Uruguai, no Peru, na Costa Rica e também recentemente nos Estados Unidos. Então, foi um desafio colocado para a gente. A gente ainda continua, né, trabalhando nesse desafio em cada vez mais ter abrangência em novos mercados e não só nesses 12 países que a gente tem presença. A Ômega, ela tem quase 30 anos de mercado. 30? Já há 30 anos no segmento de iluminação. Na verdade, a gente costuma falar que tem praticamente quase 50, né? A Ômega, antes de existir a Ômega, existia uma empresa que chamava Projetos. Tá? Iniciou com o pai dos sócios, que é hoje da Ômega, e trabalhou muitos anos, praticamente foi pioneiro na indústria de iluminação durante todos esses anos. E, em determinado momento, ele desfez essa sociedade, nessa empresa, por motivos de saúde. Uhum. Ficou praticamente um ano parado em casa, porém tinha 3 filhos pequenos, né? E pensando de que maneira poderia inserir os filhos, né? Para ter a mesma experiência que ele teve. E aí sim iniciou a Omega Light com os filhos e também com o pai. E em determinado momento os filhos assumiram, né, a diretoria e a direção da empresa. E hoje a Omega aí tem praticamente quase 30 anos, somando dá quase 50 anos de experiência, né? Sim. Uma empresa familiar, muito voltada à inovação, tecnologia, sustentabilidade. São esses pilares aí que movimentam
a cultura da empresa. É uma cultura muito voltada para a cultura japonesa, porque são 4 sócios, mas 3 são orientais. Uhum. Então, é uma cultura muito voltada ao ser humano. Então, tem essa preocupação, essa pegada com os Do colaboradores, bem-estar, né? o bem-estar. Então, e sempre estão aplicando e colocando o desafio ali para as pessoas, para a gente poder ser sempre uma empresa focada em soluções de iluminação. Legal. E a Ômega hoje ela tá com quantos colaboradores? A Ômega hoje, no total, soma mais ou menos 185 a 190 colaboradores, tá? No E total. vocês são fabricantes. A gente é fabricante. Hoje a gente tem 2 parques industriais. Tem o parque que é a sede, que tem mais ou menos 4.800 metros quadrados. E a gente adquiriu um hoje na frente desse parque, que é praticamente ali, a gente chama ali de depósito, né? Uhum. A gente trabalha E muito... fica em... Fica em Diadema. Diadema. Centro de Diadema. Vocês não sabem, mas é nosso vizinho, tá? Bem pertinho. Então, a gente está... Como a gente trabalha com muita rede de varejo, e as redes de varejo, cada vez mais, elas trabalham muito com forecast. Uhum. Então, o forecast, o que que é? Na verdade, a gente precisa fabricar antecipado, ter um momento de estoque para poder cumprir prazos, assim, menos do que 20 dias, que seria um prazo normal de fabricação. Exato. Então, a gente tem que ter ali praticamente 3 a 4, vamos dizer assim, lojas prontas para poder fazer essa distribuição rápida. Então, para isso, a gente tem que ter espaço. A Sim. fábrica começou a ficar pequena por conta disso, e aí a gente adquiriu esse espaço na frente, onde a gente faz esse estoque de todos esses produtos. Entendi. Arrasou! Agora, vamos falar um pouco sobre a luz, seu diferencial, a percepção de valor. Vocês não sabem, mas eu estava conversando com o Ricardo nos bastidores, né? E a gente atende públicos distintos. Né? A Conex LED, que é esse negócio, essa pegada de engenharia, esse negócio técnico, engenheirado, né? Para atender indústria. E a Ômega, ela tem um perfil mais comercial. Vamos Exato, dizer. exato. Então, eles existem uma percepção de luz diferente da nossa, né? Aquela coisa mais decorativa e tudo mais. E como que essas grandes marcas usam iluminação? Ricardo, conta pra gente. Na verdade, grandes marcas sempre têm um projeto luminotécnico por trás, tá? Sempre tem um escritório de arquitetura ou de light designer que envolve isso e que trabalha uma especificação de produtos, tá? Então, hoje, praticamente 90% desses projetos que a gente atua hoje tem um especificador por trás. E a gente tem sempre um relacionamento muito próximo com esses especificadores. E aí, nesse momento de especificação, né, dos produtos, é que nascem os grandes projetos, principalmente comerciais. Entendi. E no mercado internacional, o que as marcas exigem? O mercado internacional é um pouco diferente do mercado nacional. A Ômega ela já tem um nome muito forte no mercado nacional. E quando a gente fala de mercado internacional, a gente está competindo com diversas outras marcas, tá? Se a gente falar de mercado latino-americano, se você pegar Uruguai, Peru, Chile, eles são países que não têm indústria de fabricação de luminárias, então eles já nascem já tendo essa expertise de importação e conhecem produtos europeus. Então, de fato, para você entrar com um produto brasileiro já em escritórios que estão acostumados a trabalhar com produtos europeus, você tem que ter algum diferencial. Porque se a gente falar de diferencial de qualidade, o europeu ele tem produtos superiores, tá? Então, a gente tem que pensar estrategicamente de que maneira a gente consegue estar atuando junto a esses players. Então, se é qualidade de produto, a gente tem também, mas às vezes é um prazo de entrega diferenciado, porque a gente está próximo. Às vezes é um atendimento mais próximo, porque o europeu, a gente sabe que aquele gelo, né? Aquele gelo diferente da cultura brasileira. Exato. Que atende, tem WhatsApp, pega um avião, vai até o cliente. Então, eu vejo um pouco... no início foi muito difícil para a marca, né, se consolidar, porque até aí, quem que é o Omega Light, né? Exato. No Chile, no Peru, a gente está conseguindo se consolidar. Novamente, esses lighting designers que a gente tem contato
tanto no Peru quanto no Chile, eles fortalecem, né, a marca, então eles se especificam um projeto e conforme o tempo a gente vai se tornando uma marca reconhecida, qualidade, atendimento, proximidade, tudo isso. Então acho que o diferencial é esse. Quando a gente conversa com um escritório de arquitetura, um escritório de light design no Brasil, a marca ela já fala por si só, né? Porque tem bastante tempo. E quando a gente vai para fora, é tudo novo. Exato. O mercado novo, a cultura é nova. A cultura é nova, então eu sempre brinco, né? Quando a gente começou a exportar para o Peru, a gente participou de licitações de shopping. E para a gente, que a gente conhece, né? A gente participa de feiras internacionais. E quando a gente chegou no mercado, e eu precisei entregar, fazer uma visita técnica, e eu olhei ali diversas caixas de produtos europeus. E no meio lá, a nossa caixa, o produto ômega. Você fala, pô, a gente está no caminho certo, né? Porque perante ali a 4, 5 fabricantes europeus, uma empresa brasileira ali, para a gente ter muito orgulho, né? Então a gente sabe que a gente está no caminho certo. A nível de técnico, assim, certificação, essas coisas, tem... Tem, a gente certificou recentemente, né, a Intertech ETL para poder atender o mercado americano. Foi um desafio tremendo para a gente, porque inicialmente quando a gente recebeu, na verdade a gente recebeu a UL primeiramente na fábrica e foi apresentado diversos desafios e a gente falou, acho que não é para a gente. Não estamos nesse momento ainda. Acho que a gente não está no momento, acho que a gente não está no momento de maturidade, mas é o que eu te falei, a gente gosta de desafio. E teve uma feira nos Estados Unidos que a gente conheceu a Intertech, que a gente estava expondo sem certificação em Nova York. Uhum. E a gente conheceu o pessoal da Intertech, e o pessoal da Intertech ele tranquilizou um pouco a gente na apresentação, como o processo não seria tão desafiador. Uhum. E aí, em conversas, a gente iniciou. Foi um trabalho mais ou menos durante um ano, porque grande parte dos produtos, quando a gente fala LED, cabeamento, driver, componentes, todos certificados, a gente não tem isso no Brasil. Porque no Brasil não existe você ter produtos certificados. Então, a gente teria que importar ou dos Estados Unidos ou da China. Então, quando a gente importa esses produtos, a gente tem que fazer ficha técnica, tem todo um processo de aprovação. Então, durante um ano, a gente, vamos dizer assim, a gente aprendeu muito, tá? E a gente conseguiu implantar. Hoje, a gente tem uma linha de produtos certificados e a gente está apto a vender para o mercado norte-americano, tanto Estados Unidos quanto Canadá. Legal. A gente gravou um episódio, a gente falou bastante sobre isso, né? Sobre a questão do mercado de fora exigir qualidade. Né? Eles focam muito nisso, na qualidade das coisas. E no Brasil, não. Né? Essa cultura que a gente tem do preço. Uhum. Hoje, se a gente falar no segmento de retail, onde a gente é muito forte, é muito pautado por preço. É uma briga de cachorro grande hoje, porque hoje existem diversos fabricantes com produtos similares, né, voltado a essas cadeias de retail. E o cliente final, se não tem um movimento de especificação durante esse processo de um projeto, é muito difícil o cliente final ele seguir essa especificação. Então, ele vai no preço. Então, ele vai pegar lá 2, 3... legal. Você especificou isso aqui, mas vai para o mercado, cota 3, o mais barato. Eu tenho o número mágico, né? Eu tenho uma proposta com 30% mais em conta que vocês. E Exato. fecha. Só que aí, lá na frente, aparecem os problemas. Nível de luz, queima de equipamento, falta de garantia, falta de atendimento, não tem pós-venda. Então, a gente sempre fala que no preço do produto também tem uma série de coisas envolvidas, né? O nosso produto não é 30% mais caro. Não é preço, é o valor. É o valor. É o valor que você entrega. Exatamente. É isso que a gente entrega, né? Então, tudo tem sempre o atendimento, que é o antes, né? Tem a questão do produto, tem o pós. Então, tem toda uma cadeia a ser seguido para que a gente consiga entregar o melhor produto. O mercado são diferentes, mas os desafios são os mesmos. Por isso que a gente sempre tem esse desafio de ter produtos para atender essa cadeia, mas cada vez pensando em ter produtos também de combate. Porque se a gente não começa a ter essa linha de combate, a gente também começa a ficar fora de grandes projetos. Então, é uma preocupação. É ruim essa briga, né, vamos dizer assim, de preço, mas é a nossa realidade.
É exatamente isso. E acho que a gente já discutiu sobre isso. No mercado internacional, que as marcas exigem hoje, além de iluminar bem? Olha, elas exigem atendimento rápido. É dos pontos que no começo, quando a gente começou a exportar, era um pouco meio surreal, porque eles mandam um WhatsApp a qualquer hora, final de semana, O internacional? ou internacional. É mesmo? E você tem que responder muito rápido. E a questão do orçamento também é coisa de 2 dias. Esse é um ponto que a gente aprendeu. É diferente do atendimento brasileiro, essa exigência deles. Questão de ficha técnica, questão de ter todos os produtos no site, isso também pega bastante para eles. Tá presente. Pelo menos 1, 2 vezes por ano, você tem que estar presente junto aos seus escritórios, distribuidores, para você ter... não só levar novidades, né, lançamento de produtos, mas para você estar ali presente para poder até entender se está precisando de algum tipo de apoio, como é que Você estão os estabelece projetos. um relacionamento e junto vem a confiança, Total. né? Como você vai confiar uma pessoa que está do outro lado Total, lá. total. Disponibilidade de envio de amostra, muito isso, porque diferente daqui que a gente pega uma amostra, põe embaixo do braço e leva numa reunião. E aí? Como é que... Lá você tem que Você enviar, manda então uma luminária ao avião. você tem que estar preparado com custo, com operação, com courier, então tem toda uma preparação diferente pensando em mercado internacional comparado ao mercado nacional. A luz como um ativo estratégico na construção de ambientes de alto padrão. Primordial, primordial. Eu tenho uma experiência de uma loja que a gente fez no JK, de uma marca global, e eles utilizavam uma iluminação lá e chamaram a gente para poder fazer uma visita técnica. E a gente chegou, fez a visita e a gente viu realmente que a iluminação não estava adequada. E aí a gente propôs um mock-up para essa marca. E aí eu falei, deixa eu fazer um mock-up na vitrine. Então era a porta de entrada e tinha 2 vitrines, uma de cada lado. Uhum. E aí eu falei, deixa eu fazer um mock-up na vitrine do lado direito e vou fazer uma instalação de uma iluminação que a gente entende que seja adequada para essa aplicação. E aí depois a gente vê o resultado e vocês me falam se vocês querem fazer a troca de toda a loja. E aí, isso passou durante um tempo, esse mock-up da vitrine. E aí, ele comentou comigo, depois de acho que 3, 4 meses, ele falou, você não tem noção ali o que a gente fez de um merchandising para essa vitrine e o resultado de vendas que teve somente por essa troca de iluminação. Mentira! Juro. E aí, depois, ele fez toda a troca de iluminação da loja inteira. E aí, a gente, lógico, conseguiu replicar para outras lojas em outros centros comerciais, em outros shoppings. Caramba! Então, a gente sempre fala... Quando a gente entende que é importante ter um resultado, da gente ofertar um mock-up. O que é um mock-up? Me dá um espaço na sua loja, deixa eu poder fazer a instalação do meu produto e a gente vê a diferença. Porque é muito difícil. Como se fosse o teste AB do marketing. Exato. É a prototipagem. Então, é muito difícil você fazer venda com alguém falando sobre luz. Nossa, porque como é que você vai ter a percepção, Exato. Né? Então, a gente entra exatamente para ter essa percepção. A gente fala, deixa eu fazer um pedaço da loja, deixa eu fazer a aplicação, fazer a focalização correta, trabalhar com a luz correta. Aí vocês trabalham com IRC. Elevados, temperatura de cor. Então, tem toda uma tecnologia LED hoje também. Então, a gente consegue fazer essa aplicabilidade da melhor maneira. Que legal! Fiquei curiosa, queria ver um. Me dê imagens! Agora, Ricardo, o que muda na conversa comercial de país para país? Pelas experiências que a gente teve, o que eu entendo está comparado ali, vamos falar de mercado Latam com o mercado americano. Das últimas feiras que a gente participou nos Estados Unidos, a gente vê que a visitação no stand de arquitetos e light design, eles têm uma preocupação com estética, com designer, mas essa preocupação que o brasileiro, ou que o chileno, ou que o peruano tem no sentido de o que está dentro do produto integrado, driver, LED, fluxo, todos esses temas, o americano ele não tem tanto essa preocupação. Então, pelo menos nas conversas que a gente tem durante a feira, ele gosta do produto, se o produto tem uma estética, se tem um design diferenciado, ele chama a atenção,
mas não entra muito na parte técnica para entender o que realmente está integrado dentro do produto. Então é muito ali, muito mais focado nessa parte de designer. Diferente ali de quando você vai para uma visita no Peru, no Chile ou até no Brasil. Eu pensava que era inverso. Não, eles são muito práticos nesse ponto, diferente do Brasil. Mas será que eles entendem, assim, que tá implícito que o negócio é Eu bom? acho que sim, porque eles estão acostumados... Eles estão acostumados Não tem com... essa preocupação. Não estão calejados, não, né? como existe também a certificação, eles estão acostumados a trabalhar com produtos, vamos dizer assim, de alta qualidade. Se tá lá, tá certificado, tá tudo certo. Não tem por que eu me preocupar. Exatamente. Então, no Brasil, tem uma preocupação, uma exigência muito mais, vamos dizer assim, mais rigorosa. Bom, sinal que estão aprendendo. Exato, né? exato. E nos outros países também vizinhos, como Chile e Peru, também tem essa exigência também. Que legal. Eu pensava que era inverso, mas eu acho que faz total sentido. Existe alguma tendência universal ou tudo depende do contexto local? Existe tendências. Para a gente, como iluminação técnica, existe uma feira que chama Lighting Building, que acontece em Frankfurt, na Alemanha. E a gente sempre, quando a gente pode, a gente visita justamente para buscar isso. Lá está o berço da tecnologia, da Tudo indústria. que nasce começa lá primeiro. Começa lá. Indústria europeia, que é muito forte no segmento ali de iluminação técnica, decorativa. Então, a gente vai para lá justamente para colher essas informações. Inovação, designer. Então, é uma feira que diria que é bem importante estar visitando, até por conhecimento, e também para ver aonde as tendências estão direcionando. Tá? A gente vê lá tendências como sistema de controle inteligente, automação, human-centric light. Então, são uma série de temas que são abordados, né? Discutidos, e também, não só isso, mas também para onde o designer está caminhando. Então, é muito importante. De lá, a gente tira bastante ideia, tá? A gente sempre costuma falar, lógico que está muito distante do mercado brasileiro. Eu vou dizer que está bastante distante, mas que a gente... Por conta de custo, por conta de equipamentos. Se a gente desenvolve um produto similar ao deles, a gente não tem mercado no Brasil para poder estar atuando. Então, a gente sempre tem que fazer essas adaptabilidades. Mas ali, conceitualmente, o que está direcionando o mercado, a gente consegue, a gente faz isso de uma maneira bastante positiva. E é uma feira que também é bastante frequentada por lighting, por arquitetos ali de iluminação. Então, a gente sempre costuma, além de ter essa visão, né, de tecnologia, designer, de inovação, de tendência, também uma pegada de relacionamento ali com todos eles. Tá sempre à frente, né? Sempre tem que estar. Quando você falou no começo, esse mercado de iluminação que é tão dinâmico, eu falei, nossa, é tudo na velocidade da luz. Tudo. Literalmente. Tudo. E a gente tem que estar sempre bastante amparado com bons fornecedores, porque no momento que a informação chega, e às vezes a gente chega de uma maneira, às vezes, como eu te comentei, essas pessoas, esses arquitetos, esses light designers, participam dessas feiras. Então, às vezes, muitas coisas que eles enxergam lá, eles querem aplicar Já vem procurando, né? E aí, a gente, como indústria, a gente tem que atender essa demanda. Exato. Então, sempre tem que ter bons fornecedores ali que tenham esses equipamentos que a gente possa estar inserindo nos produtos e atendendo a demanda de mercado. E quantos itens vocês têm no portfólio hoje? É muito. É muito, né? Não sei te falar de cabeça, mas são muitos. A gente deixa os principais no nosso site, tá? Os principais produtos, os que são mais vendidos, os que têm mais demanda de mercado. A gente tem uma série de outros produtos que a gente desenvolve, né? Como customizados, né? Como produtos especiais que a gente acaba não colocando no site. Muito de demandas de escritórios, de clientes, de especificadores, e a gente acaba não colocando no site. Como a gente é indústria, a gente tem essa possibilidade de customizar e fazer produtos especiais, dependendo da exigência ali do mercado. A personalização, para quem é fabricante, faz parte. A diferença. E tem muitas marcas globais que gostam disso, né? De ter esse diferencial. Você cria um status, um lance de exclusividade, né? Exato. Tem produtos que foram desenvolvidos junto com light designers, então... vocês fazem essas colagens. Exato. Assim. Isso também é importante também. Então,
Então, a gente sempre tá buscando aí ter essa pegada de estar desenvolvendo O time de engenharia da Ômega Milhão. Milhão, sempre. Ele também é um time ali que participa atualmente também dessas feiras e todo ano desenvolve produto e precisa ser desenvolvido. É isso aí mesmo. Como trabalhar ao lado de arquitetos e designers para criar uma proposta de iluminação que emociona? Bom, eu sempre falo que assim, cada projeto é diferente de um outro projeto. A gente tem esse relacionamento próximo com os arquitetos, a gente sempre tenta entender da melhor maneira de que maneira ele está pensando, né, em qual tipo de produto, de qual maneira ele precisa iluminar. E a gente sempre tem essas conversas para poder ter todo esse entendimento de como ficaria realmente essa aplicação de projetos e de especificações. Então, a gente sempre procura entender da melhor maneira, a gente tem essa proximidade para poder estar entregando o que realmente está sendo exigido ali no projeto, na especificação. O que a gente faz, dependendo do projeto, a gente tem amostras. Dependendo do projeto, a gente faz mock-up também. Acho que é muito importante isso, prototipagem, para realmente o arquiteto ou o light designer estar amparado e estar seguro do que realmente o resultado vai ser conforme a expectativa, conforme projetado. E qual que é as maiores dores e ruídos nesse processo? Eu quero bastidor, eu quero desafios. Eu acho que Nossa, acho que uma das maiores dores é Pode falar, porque vai ser a dor do nosso público todinho. Eu acho que é a expectativa que não é alcançada, porque muitas vezes o cliente final ele enxerga a luz como um custo e não como um benefício. Acho que essa é uma das maiores dores. Eu acho que dores com prazo de entrega. Cada vez mais grandes marcas exigem prazos menores. Isso é uma dor porque cada vez mais estão diminuindo. Para a gente poder estar dentro, a gente precisa atender. E para a gente poder atender prazos menores do que o que a gente trabalha usual, lógico que vai impactar numa série de cadeias internamente. Então, isso não só acontece numa venda, mas vai impactar em produtos, vai impactar na produção, vai impactar no planejamento, Exato. vai impactar numa série de coisas. E como a gente trabalha com retail, não é só uma loja, quando a gente fala, sempre vem mais lojas do que uma. Então, acho que esse prazo é uma dor nossa interna, porque tem todo um processo a ser seguido. Então, quando a gente fala de prazos menores... Isso é um projeto, isso é um pastel. Quando a gente fala de prazos menores, é aquela reunião de grandes pedidos que o estresse ele sobe um pouquinho, né? Uhum. Porque como comercial, a gente precisa empurrar, mas como um back-office ali, a gente sabe que vai ter uma série de percalços aí no processo. Acho que essas são as maiores dores que eu enxergo nesse momento como obstáculos. Mas é isso mesmo. E como alinhar tudo? O cliente final, o arquiteto, fabricante, você que faz esse papel de intermediário ali. Eu acho que esse é o ponto principal da gente. Acho que nosso time comercial ele está acostumado com isso, então tem uma preparação para poder fazer isso. Tem histórias de cadeias de retail, que é o que a gente mais atua hoje nesse segmento, de que a gente faz reuniões, por exemplo, com o especificador, que é o light designer, com o cliente final, os três em loco, né? E aí a gente faz realmente ali todo um relacionamento, mas assim, é o que eu falei para você, mock-up. Uhum. Então, especificou um produto específico, cliente final, ele está com algum tipo de dúvida, vamos fazer uma prototipagem, vamos colocar, vamos instalar. É isso que vocês esperam, essa expectativa, aí sim a gente segue para os próximos passos. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Essa relação de ter, tanto com o especificador e com o cliente final, sempre vai existir. Tá?
Isso é usual para o nosso segmento, então sempre vai ter um especificador nesse meio do caminho. Entendi. Não tem jeito, é você se fazer presente para passar confiança. Exato, exatamente. Né? E ter a confiança ali também que o especificador está fazendo melhor. E eu imagino que deve ser bem desafiador aí essa sua posição. É bastante. Visão de mercado. O que você tem percebido mais em feiras, projetos e as demandas globais? O que está na moda? Em feira, é o que eu falei para você, a gente tem percebido bastante controles inteligentes, automação, muito essa pegada do sustentável. Então, eu sei que você não é dessa área, mas eu vou ter que pedir para você falar daqueles 2 projetos em específico, porque eu achei muito genial. A gente tem um comitê de sustentabilidade hoje dentro já da empresa. Vou convocar outra pessoa da ONG só para vir falar desse tema aqui. Na verdade, eu não sou a pessoa ideal para falar sobre a sustentabilidade, né? Porque existe um comitê de sustentabilidade dentro da empresa, no qual participam alguns integrantes. E a gente participa, né, de 2 projetos falando um pouco dessa pegada sustentável. Então a gente tem 2 clientes. A gente entendeu a necessidade que ele tinha bastante potes, né, que acabava sendo descartável de maneira às vezes incorreta. E esses potes a gente entendeu que era uma quantidade bastante significativa desse cliente específico de plástico. E aí a gente fez um processo junto com uma cooperativa de pegar todo esse volume de plástico descartado e transformar em luminárias. Então, então hoje a gente já fazem mais ou menos 3 anos, a gente atende esse cliente específico, fornecendo luminárias sustentáveis. E a gente tem um outro case também, que é de um outro cliente, de uma cadeia de retail, que ele tinha uma série de cabides, né, quebrados. Então, estava num CD dele e eles não sabiam o que fazer. Volumes e volumes, toneladas e toneladas. E a gente também fez o mesmo processo. A gente pegou esses cabides, fez todo esse processo de triturar, de reciclagem. E hoje, junto com uma resina que a gente também fornece as luminárias para essas lojas de retail também. Ai, que coisa linda! É lindo, eu achei lindo. Eu quero outra pessoa aqui para a gente falar só disso. Mas Ricardo. a gente vê bastante isso. Numa feira que eu tive recentemente fora do Brasil, eu vi uma pegada também muito forte de uma marca, de uma indústria europeia também, que eles estavam fabricando luminárias sem fazer a parte da pintura, só trabalhando no bruto. Então, tem várias empresas com várias iniciativas sustentáveis. Então, é algo que a gente vê cada vez mais numa forma crescente nessas feiras internacionais. Em alta nesse mercado de iluminação. Além, lógico, de tecnologias integradas. Que legal. Agora, encaminhando assim para o final, o que o Brasil faz de melhor em light design? Eu sempre costumo falar que o Brasil é o berço dos light designers. É mesmo? Tem excelentes light designers, tem excelentes escritórios. Muitos lightings ainda fazem, além de trabalhar em projetos para o Brasil, fazem projetos para fora do Brasil. Tem diversos escritórios premiados internacionalmente. Que legal, eu não tinha essa visualização. Tem escritórios de lighting, pessoas também que fazem parte de associações globais também de lighting designers. Então, tem nomes bastante importantes, muito renomados. Eu sempre falo que a gente faz uma comparação, quando a gente fala Brasil, falando de América Latina, Chile e Peru. No Peru, a gente enxerga lá bons escritórios de light design, tem 5, 6 escritórios. No Chile também. Quando a gente fala de Brasil, tem diversos, bons. Então, eu sempre falo que a regra do Brasil ela é muito alta comparado a outros mercados. Existem excelentes profissionais e excelentes escritórios e excelentes projetos. E muitos deles premiados internacionalmente. Nossa! Alô, light designers, parabéns! Né? Porque, como ele falou, às vezes você vai vender a luz para uma pessoa, ela não consegue ter essa visualização. É só um custo de iluminação, né?
E ter esse pessoal trabalhando tão brilhantemente, que lindo. E assim, a gente também lida com muitas marcas, e sempre quando a gente tem a oportunidade de enxergar a necessidade de um projeto luminotécnico, que às vezes a marca ela só quer comprar o produto, a gente acaba indicando, fala, meu, necessita de um projeto luminotécnico para uma marca como vocês. E a gente acaba indicando para que ele tenha um resultado esperado, diferente. Que aí sim a gente consegue também mostrar realmente o produto em sua aplicabilidade. Legal que vocês se mostram, você não está ali só para vender, Não, né, o produto. Não. A gente quer ver o resultado realmente esperado. Se for uma venda de produtos somente isso... Vai lá no Leroy lá. Exatamente. Vai lá, tem uns spotzinhos lá, sucesso. Isso. Que legal. E qual que é o maior aprendizado que a sua atuação hoje trouxe? A luz, a transformação? Para quem nem imagina quem não era ainda, né, desse mercado. Eu acho que o maior aprendizado... Quando a gente fala de aprendizado, para mim, está muito voltado a aprendizado sobre o meu segmento, aprendizado de relacionamento, aprendizado de viagens, traz muita bagagem também. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de gente. Eu gosto de me relacionar. Eu acho que essa troca de experiências, como a gente teve agora cedo, né, batendo um papo, eu acho que é muito rica, porque é isso que enriquece a gente, isso que, quando a gente fala, eu tenho bagagem, eu tenho experiência, mas isso que traz a experiência para a gente, né? De ter essa troca, de ter esse entendimento, no começo, escutar mais do que falar. Eu sempre falo que essas viagens, além de você ter um conhecimento, né, de feiras, de produto, de inovação, de designer, você tem o mais importante, que é o relacionamento. No final são sempre pessoas, né? É que eu costumo falar. Sempre pessoas. Então, se fosse para eu falar sobre o que eu mais aprendi, o que eu tive mais experiência, foi isso. Foi a construção de relacionamentos duradouros. Eu acho que isso que faz a gente se mover. Eu acho que é isso que faz a gente se tornar uma marca reconhecida não somente nacional, mas internacional, porque a mesma cultura que a gente trabalhou no Brasil durante todos esses anos é o que a gente leva para fora também. Então, a gente faz realmente... a gente tem esse cuidado de se relacionar. Eu acho que esse cuidado é o mais importante. Que você falou de ouvir mais. Ouvir né? mais, exato. Às vezes, o ouvir, principalmente para o cliente, né, que está ali. Não adianta você vir oferecer X, Y, Z. Às vezes não é isso. Você entendeu o que ele realmente precisa. E esse relacionamento que vai trazer isso. E muitas vezes abre as portas, porque recentemente a gente fez um projeto no Uruguai, de um supermercado, um projeto grande. E eles solicitaram algumas visitas, né? Pediram, pode colocar na proposta, porque a gente quer pelo menos 2 visitas de vocês aqui no início e no final, para que a entrega seja 100% sem haver algum tipo de ruído. E a gente fez essas 2 visitas e no final eles fizeram um convite para a gente poder participar lá da inauguração. Nossa! Exato. Lógico, a gente fez um relacionamento muito próximo com um engenheiro, né? E ele fez esse convite. No primeiro momento, a gente pensa, nossa, para ir para essa obra era no Uruguai, para ir para o Uruguai era em Punta. Para ir para o Uruguai tem todo um custo, né? Passagem, hotel, alimentação. Mas a gente identificou que seria importante, até por conta dessa fidelização, né? De relacionamento. E aí a gente foi. E olha que gozado. A gente foi, participamos da inauguração e lá a gente conheceu, que hoje é o nosso distribuidor, né? A gente conheceu uma empresa que ele viu toda a iluminação e falou, a iluminação é de vocês e tal. Eles estavam fornecendo a parte de mobiliário de aço e de madeira. Qual que é o fornecedor de luminária que vai estar presente na inauguração do negócio? Tipo assim, é muito louco isso. E aí eu conheci essa empresa lá, que eles estavam entregando também, estavam na inauguração, com a parte de mobiliário de aço e de madeira. Ele falou, eu tenho interesse em representar a sua empresa no segmento de iluminação. E aí a gente conversou, estreitou o relacionamento. Isso foi no começo do ano.
Hoje a gente já tem 3 projetos entregues em Montevidéu. Então, Com esse fornecedor. Com esse fornecedor, né, que hoje é o nosso distribuidor. Isso. E com mais 4 projetos em andamento. Uau! Então, quando eu falo que o relacionamento ele é importante, é sobre isso. Abre as portas. Então, provavelmente, se a gente não tivesse presente na inauguração... Tivesse tido esse cuidado. Porque é um cuidado, é você realmente cuidar da experiência do cliente ali, né? Na verdade, como eu falo, a gente mata 2 coelhos numa cajadada só, porque além de a gente estar fazendo um atendimento para esse cliente que já é nosso, né? De estar fazendo a entrega final, a gente está abrindo uma outra oportunidade de um outro negócio. Então, você tem ali já... trouxe outro, que trouxe Exato. outro. Exato. Então, acho que esse é o ponto mais importante. Então, se a gente fala de experiência, para mim, é baseado em relacionamento. Que legal, adorei a história. E mensagem final para quem quer atuar com marcas globais e esses grandes projetos. Qual que é a dica do Ricardo? Entenda, conheça o seu cliente, acho que é o mais importante. Entenda de branding, acho que é um ponto bastante importante. Alô, pessoal de marketing. E seja um solucionador de problemas. Exato. Acho que esse é o ponto principal para quem quer atuar em marcas globais. Eu acho que esses são os 3 pontos. Você tem que gostar de problema, né? Tem. Tipo assim, não, deixa isso aqui que eu resolvo. Não é aquele cara que vira as costas o solucionador e o de problema problemas. não é meu. Não. É aí que você busca oportunidade. É aí que você busca oportunidade. Eu tenho outro case que eu gostaria de comentar. A gente sempre, no começo, a gente prospectava muito. E tem uma rede de grandes marcas no Peru. E eu sempre quis entrar nessa rede, porque ela atua com diversas marcas globais, né, de luxo. E era um desafio. E aí, por isso que eu falo que, quando a gente fala de ser um solucionador de problemas, ela especificava uma marca europeia. E, num determinado momento, ela entrou em contato comigo e falou assim, essa marca que a gente especifica, que a gente trabalha já há bastante tempo, o prazo dela está muito extenso. E para essa loja específica, eu preciso de um prazo de 15 dias para me atender. Você me atende? Aí você falou, a oportunidade está aí. Ou eu saio... Falei, atendo. A gente atendeu, a gente conseguiu entregar essa loja. E depois disso, começou a vir diversas lojas para a gente. Hoje, a gente fornece para eles já há quase 3 anos. Por exemplo, esse ano a gente já forneceu praticamente, aí, falando de 3 marcas globais diferentes, praticamente umas 10 lojas já. Então, assim, fidelizou. Então, quando a gente fala de solucionador de problemas, é isso. É você realmente poder enxergar, né, um problema que aconteceu e ter uma solução para poder realmente solucionar. Meu prazo não é de 15 dias, mas para... Ninguém precisa ficar sabendo. Estrategicamente, num momento como esse, era a barganha que eu tinha de entrada e era o pedágio que eu tinha que pagar. E aí foi feito e a gente teve sucesso. Colapsou a empresa inteira, todo mundo surtado, mas tá aí. Um pouco, mas deu certo. A estratégia deu certo. Funcionou. Maravilha! Quer falar mais alguma coisa? Não. Não. Acho que o bate-papo foi legal, foi bacana. Agradeço mais uma vez você, Larissa, Conex LED. E achei que foi super bacana e super produtivo. Eu adorei ouvir as histórias. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu queria deixar parabéns para os meus amigos light designers incríveis. Que trabalho perfeito. E queria também pedir para que se você gostou desse episódio, não deixe de dar o seu like, compartilhar, enviar para o coleguinha, né? Agora eu quero ver vocês se movimentarem aí. Compartilha com todo mundo. Se você conhece o Ricardo, deixe seu comentário lá. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.